Outra coisa que Jesus coloca, quando ele ensina sobre honrar o pai e a mãe, ele estava reclamando de quê? Que as pessoas, para seguir uma tradição humana, elas preferem transgredir, eles estão dispostos até a transgredir um mandamento de Deus. Estou cansado de ver acontecer. Você chega com uma pessoa, você mostra para ela na Bíblia, se ela está fazendo alguma coisa errada. Aí você fala, olha, está aqui, ó, Jesus dizendo, é assim e é assim que se deve fazer. Aí ele vai falar para você, mas não é isso que o pastor falou. Não foi isso que o pastorzinho lá da internet falou para mim. Não foi isso que tal livro disse. Aí você, não, beleza, então vamos lá na Bíblia. Aí tu mostra na Bíblia de novo. Tu quer que a pessoa aceite a Bíblia. Não, ele aceita o que outra pessoa falou. Irmãos, aqui na igreja, você não é obrigado a concordar nem comigo, nem com o pastor Roberto. Você tem que concordar com a Bíblia. Se alguma vez eu abrir a Bíblia aqui e eu não convencer você do que está escrito, você não precisa acreditar. Porque você tem que acreditar na Bíblia. Eu não vou levar você para o céu. Se você crê em Jesus, você vai para o céu. Então você tem que acreditar na Bíblia. E se você não entendeu e discorda, converse com a gente e vamos tentar chegar num acordo. Mas não cometa o erro de achar que o que alguém falou vale mais do que a Bíblia. Por exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, para eles, a tradição que os pais apostólicos deixaram, como por exemplo, Agostinho de Hipona, São Jerônimo, grandes homens que eu leio, e muitos ensinamentos que eu dou aqui para você foi lendo até Agostinho, o Santo Agostinho, um grande homem de Deus. Da última vez eu falei de Orígenes, mas falei de um erro de Orígenes, né? Também um pai da igreja. Para eles, os escritos dos pais da igreja e o que toda a escola da igreja escreveu no decorrer dos séculos tem validade igual à palavra de Deus. E, inclusive, o Papa, quando ele se reúne com a igreja para tomar uma decisão, aquela decisão é tida como uma decisão segundo a palavra de Deus. Mas, às vezes, nós que somos evangélicos, de algumas coisas a gente discorda. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa, não, o colégio apostólico da Igreja Católica decidiu isso. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que eu estou vendo. Foi o que Lutero fez. Eu não concordo. E quando ameaçaram Lutero de morte, ele falou, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu estou disposto a morrer por isso aqui. Devemos ser assim. Você tem que ser convencido pelas Escrituras, não por lábia de homem. Jamais. Você tem que ser convencido pelas Escrituras. Jesus, ele chama a atenção muito seriamente. Tradição de homens e o mandamento de Deus. Nenhuma tradição de homem algum pode passar por cima de um mandamento de Deus. Se o pastor chegasse e falasse, eu e o pastor Roberto tomasse uma decisão e escrevesse, a partir de hoje, você não precisa cuidar do seu pai e da sua mãe. O governo tem que cuidar. Você não vai acreditar na gente, você vai acreditar na Bíblia, que você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Por quê? É mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Então, a Bíblia está acima da palavra de qualquer homem. O homem passa, a Bíblia fica. A palavra de Deus, ela não passará, amém? Então, creia no mandamento, na palavra de Deus. E para você não ser enganado, você tem que ler a Bíblia. Ou, no mínimo, vir e aprender com os pastores, né? Porque a gente está aqui ralando, estudando, lendo a Bíblia a vida inteira, a fim de trazer para você o entendimento da Bíblia para você. Outro exemplo. Os nossos irmãos adventistas são uma bênção também. Mas eles têm, eu considero, um erro. E muitos crentes consideram. Para eles, escritos da Ellen White são tão infalíveis quanto a Bíblia, da mesma forma. Não que eles coloquem que o que a Ellen White escreveu na verdade, né, é maior do que a Bíblia. Não, eles só consideram que tem o mesmo valor. E eles acreditam que os escritos da Ellen White em nada contradizem a palavra de Deus. Eu discordo. E a menos que eles me convençam pelas Escrituras que eu devo dar crédito para Ellen White, assim como eu dou crédito para as Escrituras, eu não dou crédito porque ela fala. Eu dou crédito para as Escrituras. Por isso que a gente é evangélico e não somos adventistas. Porque
O lema da reforma é somente a Escritura. Somente a Escritura, irmão. Não tem nada do lado. Não tem pastor do lado. A gente só tem que ensinar o que está escrito. Se tem alguma coisa a mais embutida, não vale. Somente a palavra vale. E Jesus coloca aqui: não podemos ir seguindo tradições de homem. Ventos de doutrina é só o que tem hoje. Vento de doutrina. É as modinhas que todo mundo quer trazer aqui para a igreja. E às vezes o pastor, a gente fica aqui batalhando. Ô irmão, é que isso aí está errado. E mostra na Bíblia, irmão. Mas o pastor lá tem 300 mil membros lá. O pastor tem, não sei, a igreja lá cresceu do dia para a noite. Foi um milagre. Ele expulsou o demônio, ele fez isso, ele fez aquilo. Irmão, é a Escritura. Ele pode até voar, mas é a Escritura. Porque Mateus 7 diz: muitos naqueles dias dirão: Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus vai falar o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim todos que praticam a maldade ou a iniquidade. Por quê? Coração, irmão. O que contamina é o meu coração. Tem pessoas que estão expulsando demônio, fazendo até milagres aí acontecerem. Irmãos, o Moisés, quando ele transformou águas em sangue no Egito, os magos egípcios transformaram água em sangue. Os caboclos aí estão só prometendo coisas e tem gente acreditando. Imagine se ele transformasse água em sangue. Ele fala: pastor, agora você perdeu. Agora você perdeu. O cara transformou a água em vinho ali, rapaz. Você perdeu agora. Eu vou continuar falando. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Homens podem fazer isso também. E Jesus usa também homens assim para os seus propósitos. Por exemplo, você acha que Judas não curou? Porque todos os discípulos, quando foram enviados, os 70 voltaram falando: olha, os demônios se submetem a nós. A gente manda a enfermidade embora e ela vai. E o Judas, no final, Jesus falou: esse aqui é filho do diabo. E já estava predito desde antes que o quê? Que um havia de me trair, e é esse. Então, milagre não demonstra santidade. O que demonstra é o quê? É conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque se não praticar, Jesus disse que é o quê? É igual quem constrói a casa sobre a areia. Então tem que aprender e tem que praticar. Então, sem doutrina de homens, sem ventos de doutrina, a gente analisa pela palavra de Deus. Amém?